Você tem exatamente 30 minutos para recolher suas roupas e sair daqui. Meu marido morreu. Você acha que vou sustentar uma velha parasita? Essa foi a primeira frase que minha nora pronunciou. Menos de 48 horas depois que seu marido, meu filho, deu seu último suspiro sem uma única lágrima. Ela se plantou na porta, agarrada ao braço de um homem desconhecido, junto a um advogado, com um maço de documentos frios na mão. Mas ela estava completamente enganada. Ela não fazia ideia de que, no jantar fatídico antes de sua partida, meu filho havia apertado minha mão com força para me sussurrar um segredo de 50 milhões de reais. Mãe, se algo acontecer comigo, já transferi tudo para você. Para ter certeza, contendo minha dor, olhei diretamente no rosto daquele casal adúltero. O verdadeiro drama acabava de começar. Sou Célia Santos Oliveira, de 67 anos, uma viúva que sobrevive em silêncio ao choque de ter perdido meu filho mais querido. Esta casa antiga é onde criei Leonardo dia após dia. Agora só restou eu vagando entre os vazios que ele deixou. Ainda me lembro claramente daquela manhã, quando a voz de Miguel, meu neto, ecoou desde o portão. O menino de 8 anos correu até mim e me abraçou com força. Apoiou sua bochecha na minha blusa. Vovó, você fez pudim? Quero comer o que você faz. Ri e acariciei sua cabeça. Seus olhos brilhavam como estrelas. Atrás dele, Leonardo. Meu filho desceu de uma Hilux preta. No banco do carona estava sua esposa, Marcela. Léo sorriu. Oi, mãe, disse, me dando um abraço leve, mas que durou mais que o usual, como se tentasse se agarrar a algo. Marcela, com seu caro terno de escritório, apenas me cumprimentou com um breve aceno, com a mão grudada no celular. Não disse nada. Já estava acostumada à frieza de Marcela. Os convidei para entrar. A mesa estava posta de forma simples, mas acolhedora. Me sentei na cabeceira de frente para Leonardo. Miguel se sentou ao meu lado, falando sem parar sobre um jogo de futebol. Quando começou o jantar, servia a feijoada. Seu aroma intenso me lembrou dos dias em que Leonardo era pequeno, sentado em sua cadeirinha, me pedindo para contar histórias do seu avô enquanto comia. Agora era um homem de sucesso, dono de uma grande empresa de logística. Mas eu ainda via aquele menino em seu olhar. Marcela ficou grudada no celular durante toda a refeição, com uma expressão de irritação pela conexão ruim da internet. Se levantou com o telefone colado na orelha. Com licença, preciso sair para o quintal para ouvir melhor. O sinal aqui dentro é terrível. Saiu deixando um vazio no ambiente. Miguel naquele momento estava vendo desenhos animados no seu tablet. Só restávamos Leonardo e eu na mesa. De repente, ele se inclinou em minha direção. Sua voz baixou urgente, como se temesse que alguém o escutasse. Mãe, me escute, sussurrou. Se algo me acontecer, já transferi os 50 milhões de reais para sua conta para ter certeza. Fiquei gelada. O garfo parou na minha mão e o pedaço de carne caiu no prato. 50 milhões de reais. A frase quebrou o calor do jantar. Pensei que estava brincando e esperava que fosse assim. Leonardo, o que você está dizendo? Perguntei. Por que diz isso? Está acontecendo algo? Mas ele apenas forçou um sorriso, pegou um pedaço de linguiça, colocou no meu prato e disse em voz alta, como se a conversa anterior nunca tivesse existido. Come mais, mãe. Isso está delicioso. Você faz a melhor feijoada de todo o Rio de Janeiro. Esse gesto silenciou todas as minhas perguntas. Meu coração afundou pesadamente. Queria gritar, exigir que me explicasse imediatamente, mas seu olhar me implorava que guardasse silêncio. Então, engoli as perguntas, deixando-as cravadas no meu peito. Dona Rosa, a empregada que está com minha família há mais de 30 anos, entrou para recolher os pratos. Me olhou com preocupação. Ao passar, se aproximou do meu ouvido e sussurrou. O jovem Leonardo parece muito preocupado ultimamente. Senhora, vigio. Suas palavras adicionaram mais lenha ao fogo da minha inquietação. Assenti, incapaz de dizer qualquer coisa. Rosa se retirou em silêncio, me deixando com meus pensamentos turbulentos. O jantar terminou rapidamente. Marcela voltou a entrar, ainda absorta em seu celular. Deveríamos ir embora já. Amanhã tem uma reunião importante primeira hora. Léo se levantou, se aproximou e me abraçou com força. Mais tempo que o normal.
Seu calor me fez querer chorar, mas me contive. Se aproximou do meu ouvido e sussurrou: "Se cuide muito, mãe." Só isso. Mas sua voz tremulava como se estivesse se despedindo. Fiquei no umbral vendo como seu carro desaparecia pela rua de paralelepípedos. O sussurro de Leonardo ecoava na minha cabeça. Se algo me acontecer, 50 milhões de reais para ter certeza. A terça-feira de manhã, o ar da casa se sentia denso depois do jantar de domingo. Lia o jornal tentando dissipar uma sensação de inquietação, me dizendo que talvez estivesse exagerando. Mas meu coração, o coração de uma mãe, sabia que algo estava errado. Às 9 em ponto, o telefone tocou. Um número desconhecido. Respondi com voz rouca. Alô, é a senhora Santos Oliveira? Sou o doutor Benedito Moura Lacerda, disse uma voz monótona do outro lado, fria como uma máquina. Sou o advogado pessoal do senhor Leonardo, seu filho. Meu coração deu um pulo. Advogado? Aconteceu algo? Onde está Leonardo? Me agarrei ao telefone como se fosse o único cabo que me impedia de cair no abismo. Fez uma pausa, apenas um segundo, mas senti seu peso. Senhora, lamento muito informar que o senhor Leonardo sofreu um grave acidente de trânsito ontem à noite. Ele não sobreviveu. O telefone escorregou da minha mão. Meu mundo se despedaçou. Ouvi Rosa, a empregada, chamando da cozinha. Senhora Célia, está tudo bem? Mas sua voz soava distante. Não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Só a imagem de Leonardo, seu sorriso forçado no jantar, seus olhos carregados de preocupação apareciam nitidamente na minha mente. Rosa correu e me ajudou a entrar. Senhora, se acalme. Me diga o que aconteceu. Se ajoelhou e pegou minha mão. Eu só neguei com a cabeça, sem lágrimas, mas com o peito oprimido. Leonardo se foi, Rosa. Meu filho não está mais aqui. O resto do dia passou como um pesadelo. Familiares e amigos ligavam. Vinham em casa, diziam palavras de consolo que eu não conseguia ouvir. Célia, seja forte. Deus cuidará do seu filho. Léo era um homem bom. Descansará em paz. Essas frases passavam por mim como o vento, sem deixar nada mais que vazio. Me sentei imóvel na velha poltrona, onde Leonardo costumava ler cada vez que vinha visitar. Abracei o casaco que ele havia deixado na última vez, afundando meu rosto no tecido, procurando um pouco do seu calor, um pouco do seu aroma. Mas não restava nada, só eu, uma mãe que acabara de perder a única luz de sua vida. Por volta das 4 da tarde, quando a casa havia se acalmado um pouco, a campainha tocou. Me assustei pensando que era outro parente que vinha dar os pêsames. Rosa, abra a porta, por favor, disse com voz fraca, sem me mover da poltrona, com o casaco em meus braços. Rosa voltou com um olhar preocupado. Senhora Célia, é a senhorita Marcela e dois homens desconhecidos. Me esforcei para me levantar. Marcela, minha nora, entrou na sala seguida pelos dois homens. Usava um terno de grife preto, seu rosto perfeitamente maquiado, frio e impassível. Nem uma lágrima, nem um rastro de desespero. Nada que se parecesse com uma mulher que acabara de perder seu marido. Atrás dela ia um homem de uns 50 anos de cabelo grisalho e óculos com armação dourada que segurava uma pasta de couro reluzente. O outro era mais jovem e se parecia com Marcela, provavelmente seu irmão Camilo. Ficou um passo atrás com o olhar fixo no chão e as mãos entrelaçadas. Marcela, disse com voz rouca pelas noites sem dormir. Você veio me dar os pêsames? Olhei para ela esperando ver um vislumbre de dor, um pouco de humanidade, mas seus olhos estavam frios como gelo. Lamento muito o que aconteceu com ele, mãe, disse Marcela com voz clara, sem um só tremor. Mas temos assuntos urgentes que precisamos resolver imediatamente. Fiquei atônita. Assuntos urgentes? Repeti tentando entender se havia ouvido mal. Leonardo acabou de morrer. Marcela, meu filho, seu marido faleceu há menos de 24 horas. Do que você está falando? O homem mais velho se adiantou e fez uma leve reverência. Senhora Santos, sou o doutor Otávio Luna Araújo, advogado representante da senhorita Marcela. Abriu sua pasta, tirou um grosso maço de documentos e o colocou na mesa de centro à minha frente com um gesto lento,
como se estivesse representando uma peça de teatro. Estamos aqui para discutir a preservação do patrimônio do Sr. Leonardo, especialmente em benefício do jovem Miguel. Olhei os documentos, depois para Marcela. Minha cabeça girava. Patrimônio, do que estão falando? Leonardo acabou de se ir. E já estão aqui falando de dinheiro. Minha voz se quebrou. Uma mistura de dor e indignação. Marcela se aproximou e me olhou diretamente nos olhos. Seu rosto não mostrava emoção alguma. Serei direta, mãe. Os 50 milhões de reais que Leonardo transferiu para você há 2 dias legalmente pertencem ao fundo fiduciário do nosso filho, Miguel. Não são seus. Essa frase foi como um punhal direto ao coração. Me bambalei e tive que me agarrar à cadeira para não cair. 50 milhões de reais, sussurrei com voz trêmula. Você sabia. E vem hoje mesmo reclamá-los. Marcela, você está se ouvindo? Seu marido acabou de morrer. Entendo que esteja em choque, respondeu Marcela com a mesma voz fria. Mas devo pensar no futuro de Miguel. É minha responsabilidade como mãe dele. Não pode ficar com esse dinheiro. Não lhe pertence. Camilo, que havia permanecido em silêncio até então, falou de repente com voz vacilante. Minha irmã Marcela tem razão, senhora. Só queremos proteger os interesses da criança. Não é nada pessoal. Pessoal? Gritei enquanto as lágrimas finalmente brotavam. Meu filho acabou de morrer. Camilo, estão aqui na minha casa falando de dinheiro, como se Leonardo fosse apenas um contrato. É que vocês não têm coração. O doutor Luna pigarreou, levantando uma mão como para acalmar a situação. Senhora Santos, não queremos causar mais pena. Esta é uma solicitação legal para a transferência da administração de ativos. Apontou os documentos sobre a mesa. Por favor, considere. Entraremos em contato com você em breve. Não respondi. Não conseguia. As lágrimas corriam pelas minhas bochechas, mas não as sequei. Fiquei ali petrificada, vendo-os se virarem e irem embora. O som dos saltos de Marcela ecoava no piso de cerâmica, como marteladas no meu coração. Através da janela vi minha vizinha, Dona Letícia, regando suas plantas do outro lado da rua. Olhou para minha casa com curiosidade ao ver o carro de luxo estacionado na porta, mas não me importei. O mundo exterior já não fazia sentido. Rosa se aproximou e pôs uma mão no meu ombro. Senhora Célia, sente-se, vou preparar um chá. Mas neguei com a cabeça, com a vista fixa nos documentos sobre a mesa. Ali estavam, brancos e frios como uma declaração de guerra. Rosa, sussurrei com voz abafada. Você ouviu isso? Vieram logo quando Leonardo acabou de partir para reclamar dinheiro. Não choram. Não sentem tristeza, só querem o dinheiro. Rosa pegou minha mão, seus olhos também avermelhados. Eu sei, senhora, mas tem que ser forte. O jovem Leonardo confiou na senhora. Tem que descobrir o que está acontecendo. Assenti, embora minha mente estivesse em branco. Fechei os olhos e o sussurro de Leonardo, durante o jantar de domingo, ecoou com clareza. Se algo me acontecer, agora eu entendia. Não era uma palavra de consolo. Era um aviso final. Meu filho sabia algo, havia previsto este dia, e eu, uma mãe que acabara de perder seu filho, tinha que encontrar uma forma de me levantar, não por mim, mas por Leonardo, pelo que ele havia tentado proteger. A porta se fechou com força. Fiquei petrificada no meio da sala com o olhar fixo no maço de documentos que o Dr. Luna havia deixado na mesa de centro. As páginas, brancas e frias, pareciam uma sentença. Queria rasgá-las em 1000 pedaços. Gritar que eles não tinham direito, mas minhas pernas pesavam 1 tonelada grudadas no piso de cerâmica. A dor pela perda de Leonardo seguia intacta e a traição de sua própria família abria uma ferida ainda mais profunda. Não toquei nos papéis. Me virei e caminhei cambaleando até o pequeno escritório no final do corredor. Esta sala, com suas velhas estantes de madeira e uma escrivaninha coberta com uma toalha de renda, era onde guardava meu passado. Abri uma gaveta e a madeira rangeu secamente. Dentro, havia uma pequena caixa de madeira finamente entalhada, um presente que João me deixou antes de morrer. Levantei a tampa com mãos trêmulas. Apareceu uma fotografia. Leonardo no dia de sua formatura.
com sua beca preta e um sorriso tão brilhante quanto o sol do Rio de Janeiro. Ao lado, uns papéis amarelados, os documentos da venda do meu pequeno apartamento em Copacabana. Me sentei, apertando a foto na mão. As lembranças voltaram em torrente. 15 anos atrás, Leonardo, com apenas 25 anos, estava de pé nesta mesma sala com os olhos ardendo de sonhos. Mãe, tenho uma grande ideia, disse com a voz cheia de confiança. Quero abrir uma empresa de logística, mas o banco não me dá o empréstimo. O olhei vendo a luz de João nos olhos do meu filho. Quanto precisa, Leonardo? Perguntei, embora soubesse que a resposta mudaria tudo. Hesitou um momento e depois disse: Mãe, preciso de uns 500 mil reais, mas sei que não tem tanto. Vou procurar outra forma. Sorri e pus uma mão em seu ombro. Filho, se eu não acreditar em você, quem vai acreditar? Mas por dentro sabia que só tinha o apartamento de Copacabana, o lugar que abrigava as lembranças de João, dos dias em que ninava Leonardo naquele quartinho cantando canções de ninar brasileiras. Era tudo que eu tinha. Seu Aurélio Quintana, um querido amigo já falecido, havia me tomado da mão com voz grave. Célia, você está louca. É seu único patrimônio. Se a empresa desse garoto fracassar, o que será de você? Na sua idade não pode recomeçar. Eu só sorri com o olhar firme. Aurélio, não estou apostando. Estou investindo no meu filho. Leonardo não vai me decepcionar. E eu estava certa. Vendi o apartamento, me mudei para esta casa velha herança dos meus pais e dei todo o dinheiro para Leonardo. Os primeiros dias da logística carioca transcorreram aqui mesmo, nesta sala. Ainda lembro do cheiro do café que preparava cada manhã, das risadas de Leonardo e seus 2 jovens sócios, enquanto desenhavam diagramas no papel. Mãe, estamos com fome, costumava dizer com os olhos iluminados quando levava a bandeja de comida. Nunca figurei em nenhum papel, nunca exigi nada. Só queria dar o apoio silencioso ao meu filho para que pudesse voar tão alto quanto seus sonhos. Então, apareceu Marcela. Quando a empresa começou a se consolidar, Leonardo a trouxe em casa para apresentá-la. Era bonita, inteligente, com um cabelo negro brilhante e uma voz segura de si mesma. Mãe, ela é Marcela, disse Leonardo entrelaçando suas mãos. Trabalha em finanças, é muito inteligente, acho que vai gostar dela. Sorri. Mas no olhar de Marcela sempre houve uma distância. Oi, sogra, disse com um tom educado, mas frio. Sua casa é muito bonita, muito tradicional. A palavra tradicional em sua boca soava como uma crítica. Lembro claramente de um jantar de Natal de alguns anos atrás. Havia passado todo o dia preparando o bacalhau, o guisado de bacalhau com tomates e azeitonas que toda a família adorava. Quando levei à mesa olhando com orgulho para Leonardo e Miguel, Marcela esboçou um sorriso desbotado. Se esforçou demais, sogra, disse com uma voz doce, mas afiada como uma faca. Da próxima vez, deixe-me reservar num restaurante, é mais prático. A comida aqui é muito gordurosa. Não é boa para a saúde de Miguel nem de Leonardo. Léo franziu a testa e olhou para ela. Marcela, mãe, preparou isso porque todos gostamos. Não diga isso. Mas fiz um gesto com a mão tentando manter a paz. Não se preocupe, filho. Se Marcela quer reservar num restaurante, não me importo. Enquanto a família estiver feliz, está tudo bem. Fiquei em silêncio como tantas outras vezes para que meu filho fosse feliz. Mas agora, sentada nesta sala silenciosa, com a foto de Leonardo na mão, percebi que meu silêncio havia alimentado a arrogância de Marcela. Meus sacrifícios, o apartamento, meu tempo, meu amor, aos olhos dela não era um amor de mãe, mas algo que se dava por garantido, como se eu devesse a ela. Célia, que tola você foi! Me sussurrei enquanto as lágrimas rolavam pelas minhas bochechas. Acreditava que o silêncio era amor, mas só deixou que te pisoteassem. A dor pela perda do meu filho se misturava com a ferida de uma mãe traída. Olhei a foto de Leonardo como se ele estivesse na minha frente. Me desculpe, filho. Não vi antes. Deixei que as coisas fossem longe demais. Me levantei, fechei a caixa de madeira com um clique que soou como uma afirmação. Voltei à sala e olhei os documentos sobre a mesa.
O medo inicial havia se desvanecido, substituído por uma dolorosa clareza. Marcela não havia vindo por Miguel nem pela família. Havia vindo pelo dinheiro e pensava que eu, uma idosa de 67 anos, frágil e vulnerável, me dobraria. Rosa entrou com uma bandeja de chá. Senhora Célia, beba um pouco de chá antes que esfrie. Está aqui sentada há um bom tempo. Estou preocupada. Rosa disse com voz rouca. Você acha que sou uma velha inútil? Uma mãe que não conseguiu proteger seu filho? Rosa deixou a bandeja e me olhou com firmeza. Senhora Célia, a senhora é a mulher mais forte que conheço. Deu tudo ao jovem Leonardo. Não por dinheiro, mas por amor. Não deixe que ela faça duvidar de si mesma. Assenti, mas meu coração seguia pesado. Então lembrei do nome que o advogado de Leonardo mencionou ao telefone. Rosa, me traga o telefone. Preciso ligar para o Dr. Benedito Moura Lacerda. O que pensa fazer? Perguntou Rosa com os olhos iluminados. Olhei pela janela onde a luz do entardecer se desvanecia. Não sei, Rosa, mas sei uma coisa. Leonardo me deixou algo mais que dinheiro e vou descobrir o que é, custe o que custar. Peguei o telefone e disquei o número. Enquanto chamava, respirei fundo. Esta já não era a história de uma mãe que havia perdido seu filho. Era a história de uma mulher decidida a reclamar justiça por Leonardo e por ela mesma. À quarta-feira de manhã, a fraca luz do sol se filtrava através das roseiras, no quintal da velha casa de Santa Teresa, mas não conseguia dissipar o frio que oprimia meu coração. Eu, Célia Santos Oliveira, estava sentada à mesa da sala de jantar com uma xícara de café frio entre as mãos e a mente num turbilhão. O sussurro de Leonardo, a aparição de Marcela com seu advogado e o frio maço de documentos na mesa de centro continuavam me perseguindo. Não sabia o que fazer, só que não podia deixar que me tirassem o que meu filho havia me confiado. Mas como poderia eu, uma idosa de 67 anos, lutar contra uma família poderosa? O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Respondi com voz cansada. Alô, querida Célia. Soou uma voz doce e artificial. Sou eu, Elvira, a mãe de Marcela. Meu marido e eu estamos a caminho para visitá-la. Precisamos conversar como uma família, não acha? Dona Elvira não esperou minha resposta, simplesmente me informou e desligou. Fiquei atônita com o telefone ainda na mão. Como uma família, murmurei com amargura. Marcela acabara de vir reclamar dinheiro logo após a morte do meu filho. E agora? O que sua mãe queria? Olhei para Rosa, que estava limpando o pó num canto. Rosa, vem de novo Dona Elvira e seu Severino. O que acha que devo fazer? Rosa parou de limpar com um olhar decidido. Senhora Célia, mantenha-se firme. Não deixe que a pressionem. O jovem Leonardo confiou na senhora. Agora a senhora deve confiar em si mesma. Assenti, mas com o coração encolhido. 15 minutos depois, um Mercedes preto reluzente parou na frente da porta. Seu Severino foi o primeiro a descer, alto, vestido com uma impecável guaiabeira branca, irradiando a autoridade de um ex-funcionário público. Dona Elvira o seguiu com um elegante terno preto e um colar de pérolas que brilhava como uma ostentação. Traziam uma grande cesta de frutas, mas seus olhos careciam de calor. Não era uma visita de pêsames, era um ataque. Célia, você está bem, disse Dona Elvira com um sorriso forçado. Entrou na sala e se sentou na poltrona como se fosse sua própria casa. Seu Severino ficou de pé atrás dela, com as mãos nos bolsos, me olhando como um juiz ainda acusado. Obrigada por virem, respondi tentando manter a calma, embora meu coração batesse com força, mas não acho que hoje seja um bom momento para receber visitas. Ainda não superei Leonardo. Dona Elvira pegou minha mão, um gesto vazio que me deu arrepios. Oh, Célia, estamos desolados, disse com voz melosa. Minha menina Marcela chorou a noite toda. Está preocupada com o futuro do pequeno Miguel. É muito jovem para carregar com tudo, sabe? Retirei minha mão e olhei diretamente em seus olhos. Marcela não parecia muito desolada quando veio ontem. Disse com voz rouca. Só falou de dinheiro, 50 milhões de reais. Quando meu filho ainda não havia sido enterrado, seu Severino pigarreou e se adiantou com tom condescendente. Célia, entendemos que está em choque,
Mas vejamos o assunto racionalmente. Esse dinheiro, em essência, é um ativo gerado durante o casamento de Leonardo e Marcela. Talvez ele, pelo estresse, tomou uma decisão legalmente imprudente. Imprudente, repeti com a voz tremendo de indignação. Era meu filho. Leonardo nunca fazia nada sem pensar. Do que estão falando? Dona Elvira me deu um tapinha na mão com um olhar afiado oculto atrás de um sorriso. Claro, entendemos seu amor por ele. Mas Célia, na sua idade, para que precisa de tanto dinheiro? Devemos pensar em Miguel, seu neto. Só queremos ajudar a administrar esse patrimônio de maneira profissional para assegurar o futuro da criança. Suas palavras foram como uma faca se retorcendo no meu coração. Usavam Miguel, meu neto, como uma arma para ocultar sua cobiça. Respirei fundo, contendo as lágrimas. Acham que não me preocupo com Miguel? Disse com voz abafada. Sou sua avó. Faria qualquer coisa para protegê-lo. Mas vocês vêm aqui menos de 72 horas depois da morte do meu filho falar de dinheiro. A isso chamam família. Rosa entrou com uma bandeja de chá. Deixou sobre a mesa com mais força que a necessária, lançando um olhar fulminante para seu Severino e Dona Elvira. Antes de se retirar, vi seu olhar como se dissesse: Senhora Célia, não se enfraqueça. Seu Severino se sentou, cruzou as pernas e disse com voz firme: Célia, preparamos um documento de fideicomisso. Cederia a administração dos ativos a um fundo designado por nós. Marcela, como mãe de Miguel, supervisionaria. Tudo é legal, transparente e no melhor interesse da criança. Olhei para ele, depois para o documento que tirou de sua pasta e pôs na minha frente. Era idêntico ao do Dr. Luna no dia anterior, mas desta vez vinham como família. Legal, repeti com amargura. Acham que sou tão tola para não ver suas verdadeiras intenções? Isso não é por Miguel, é porque querem o dinheiro do meu filho. Dona Elvira suspirou como se eu fosse uma criança obstinada. Célia, está mal interpretando. Não queremos discutir, mas se não cooperar, teremos que recorrer à lei. E já sabe, essas coisas podem ser complicadas, especialmente na sua idade. Essa ameaça foi como um tapa. Me pus de pé de um salto, me agarrando aos braços da cadeira. Se atrevem a me ameaçar na minha própria casa? Gritei. Meu filho acabou de morrer. Ainda não o enterrei. E já vem falar de fideicomisos e leis. É que vocês não têm coração. Seu Severino esboçou um meio sorriso com um olhar frio. Célia, só queremos o melhor, mas se não concordar, faremos o que for necessário. Por Miguel. O silêncio que havia guardado durante anos, a paciência para manter a paz, se despedaçou. Olhei diretamente em seus olhos pela primeira vez sem desviar o olhar. Meu filho morreu há menos de 72 horas, disse, com voz lenta mas afiada. Não discutirei sobre dinheiro neste momento. Peço que se retirem. O sorriso congelou no rosto de Dona Elvira. Seu Severino semicerrou os olhos, claramente surpreso de que me atrevesse a rejeitá-los. Trocaram um olhar rápido, como se estivessem pesando seu próximo movimento. Ao se levantar, Dona Elvira se aproximou de mim e sussurrou com um tom ameaçador. Deveria pensar bem, Célia. Não deixe que a teimosia da velhice arruíne o futuro do seu neto. Só queremos o melhor para eu e a família. Se foram deixando um silêncio pesado. O motor do Mercedes se afastou, mas a ameaça de Dona Elvira continuava ecoando na minha cabeça. Me deixei cair na cadeira com as mãos tremendo. Rosa se aproximou e pôs uma mão no meu ombro. Fez o correto, senhora Célia. Não tenha medo deles. Rosa, sussurrei com os olhos embaçados. Eles não vão parar. Isso não é um mal-entendido, é uma guerra. Olhei pela janela, onde as roseiras vermelhas ardiam sob o sol. Leonardo havia previsto tudo. Seu sussurro não era para me consolar, mas para me preparar. Me levantei. Fui ao telefone e disquei o número do Dr. Benedito Moura. Quando respondeu, disse com voz firme: Doutor, sou Célia Santos Oliveira, a mãe de Leonardo. Preciso vê-lo imediatamente. Não sabia a que me enfrentaria, mas sabia uma coisa. Não deixaria que me tirassem o legado do meu filho, não importava o preço. A quarta-feira à tarde caminhava pela movimentada Avenida Paulista, mas meu coração estava em outro mundo. Depois da visita de Dona Elvira e seu Severino, depois de sua fria ameaça, sabia que não podia esperar mais.
Tinha que encontrar o Dr. Benedito Moura Lacerda, o advogado de Leonardo, para entender o que meu filho me havia deixado. A velha casa de Santa Teresa, que uma vez considerei meu refúgio, agora parecia um campo de batalha. E eu, uma idosa de 67 anos, devia entrar em combate. O escritório do Dr. Moura estava no térreo de uma majestosa casa antiga, com paredes revestidas de madeira escura e estantes cheias de volumes de leis encadernados em couro. O ambiente emanava uma seriedade e uma permanência que o tempo parecia não poder tocar. Quando entrei, o Sr. Moura, um homem de uns 60 anos com cabelo prateado e um olhar penetrante, se levantou para me receber. Senhora Santos, por favor, tome assento, disse com voz grave e serena. Me serviu um copo de água e o colocou na minha frente, sem oferecer palavras de consolo vazias. Agradeci. Não precisava de compaixão. Precisava da verdade. Senhor Moura, comecei com a voz rouca pelas noites sem dormir. Não sei o que fazer. Meu filho Leonardo me falou de 50 milhões de reais. Mas agora a família da minha nora os reclama. Dizem que não são meus, me ameaçaram. Preciso saber a verdade. O senhor Moura me olhou fixamente. Senhora Santos, esperava sua ligação. O jovem Leonardo me indicou. Fez uma pausa como para que assimilasse suas palavras. Ele sabia que este dia chegaria. Meu coração bateu com força. Se o indicou? O que Leonardo lhe disse? Apertei as mãos, cravando as unhas nas palmas. Ele sabia o que ia acontecer. Assentiu e pegou um grosso arquivo de sua mesa, colocando-o na minha frente com um movimento lento. Esta é uma cópia de toda a minha transação, disse com um tom uniforme, mas onde cada palavra parecia pesada. Não foi uma simples transferência. Léo me pediu que preparasse uma escritura de doação irrevogável. Este documento está assinado por 2 testemunhas e devidamente cartorizado. Em outras palavras, os 50 milhões de reais pertencem a você total e absolutamente. Fiquei sem fôlego, com a boca seca. Irrevogável, repeti tentando compreender o significado. Então Marcela e sua família não podem fazer nada. O Sr. Moura passou as páginas do arquivo até uma marcada com uma fita vermelha. O jovem Leonardo foi muito precavido, continuou. Me disse que temia a influência indevida e a má gestão financeira por parte da família de sua esposa. Queria proteger o fruto do seu trabalho. E você, senhora, é a protetora que ele escolheu. Suas palavras foram como uma corrente elétrica percorrendo-me. Léo me havia escolhido, não a Marcela, não a ninguém mais, mas a mim, sua mãe. Lembrei de seu olhar no jantar de domingo, seu sorriso forçado enquanto sussurrava sobre o dinheiro. Meu filho, sussurrei enquanto as lágrimas brotavam. Ele sabia, previu tudo. Assim é, disse o Sr. Moura mantendo a calma. E não parou aí. Neste documento, há uma cláusula especial chamada Cláusula de Proteção contra a Coerção. Esta cláusula estabelece que qualquer tentativa de forçá-la, ameaçá-la ou manipulá-la para que ceda os ativos, anulará qualquer reclamação legal por parte deles. Levantei a vista com um brilho nos olhos. Isso significa que o que Marcela e sua família estão fazendo não terá efeito. Exatamente, interrompeu o Sr. Moura, mostrando pela primeira vez um vislumbre de emoção, um assentimento de satisfação. Seu filho previu este dia. Não só lhe deu dinheiro, mas também um escudo legal. Não podem tocá-la, por mais que tentem. Pela primeira vez, desde a morte de Leonardo, senti uma força percorrer minhas costas em lugar de dor. Já não era a idosa fraca que chorava na sua sala. Era a mãe em quem seu filho havia confiado, a quem havia encomendado uma missão. E agora, o que devo fazer? Perguntei com uma voz mais firme do que esperava. O senhor Moura me entregou um cartão de visitas com o nome de Sofia Ximenes Sampaio. Esta é a assessora bancária independente que realizou a transação sob as instruções de Leonardo. Disse. E deveria se reunir com ela para verificar todos os detalhes técnicos. A senhorita Sampaio conhece cada passo do processo. E senhora, fez uma pausa me olhando diretamente. Tenha cuidado. A outra família não se renderá facilmente. Assenti agarrando o cartão como se fosse uma boia salva-vidas. Obrigada, doutor. Não sei como agradecer. Não me agradeça, disse com voz grave. Agradeça a seu filho.
Era um homem inteligente que a amava mais que a ninguém. Ao sair do escritório, o sol da tarde de São Paulo iluminava a rua, mas já não me sentia perdida. O som das buzinas e as risadas das pessoas pareciam pertencer a outro mundo. Na minha cabeça, o sussurro de Leonardo no jantar de domingo ecoava. Se algo me acontecer, já transferi o dinheiro. Agora entendia. Não era uma palavra de consolo. Era um aviso final. A arma definitiva que meu filho me havia entregado. Parei na beira da calçada e respirei fundo. Leonardo, sussurrei como se pudesse me ouvir. Não vou te decepcionar. Protegerei o que deixou, custe o que custar. A dor de sua perda continuava ali, afiada como uma faca, mas agora tinha um propósito. Já não era só uma mãe enlutada, era a guardiã da chama de Leonardo, e não ia deixar que se apagasse. A quinta-feira de manhã, me acordei na velha casa de Santa Teresa, com uma pesada opressão no peito. O sol se coava pelas roseiras do quintal, mas não conseguia aquecer meu coração. A reunião com o Dr. Moura no dia anterior me havia dado um raio de esperança, um escudo legal que Leonardo me havia deixado, mas sabia que a tempestade ainda estava por vir. Ainda não havia tido tempo de ligar para a senhorita Sofia Ximenes Sampaio, a assessora bancária, que o Sr. Moura me havia recomendado, quando a tempestade se desatou mais violenta do que imaginava. A campainha tocou enquanto estava sentada à mesa da sala de jantar com uma xícara de café já fria na mão. Rosa me olhou com preocupação. Senhora Célia, eu abro. Assenti, mas um mau pressentimento fez meu coração acelerar. Quando Rosa voltou, sua voz era um sussurro. É a senhorita Marcela, senhora. Veio sozinha. Fiquei gelada. Marcela sozinha, sem advogado, sem seus pais. Me levantei e fui até a porta, sentindo uma mistura de ira e confusão. Marcela estava ali na soleira, com um simples vestido preto, despojada da arrogância do dia anterior. Seu rosto estava pálido e seus olhos inchados como se tivesse chorado a noite toda. Mas não me deixei comover facilmente, não depois do que havia feito. Mãe, começou Marcela com a voz trêmula e as mãos entrelaçadas na frente do peito. Por que fez isso? Por que contratou um advogado contra sua própria família? Eu só me preocupo com o futuro de Miguel. Me mantive à distância, me agarrando firmemente ao batente da porta, como se fosse meu único apoio. Se preocupar com Miguel, repeti com frieza. Marcela, você veio reclamar dinheiro logo após a morte do seu marido. A isso chama-se preocupar com seu filho. Desatou a chorar e as lágrimas rolaram por suas bochechas. Você não entende, gritou com voz abafada. Esse dinheiro é para a educação de Miguel, para que tenha uma vida plena como seu pai teria querido. Está roubando o futuro do seu próprio neto. Sabe a dor que sinto? Olhei para ela sem me comover. Essas lágrimas podiam ser reais, mas já não acreditava em sua sinceridade. Marcela, disse com uma calma que me surpreendeu. Se realmente se preocupasse com Miguel, não teria vindo aqui menos de 48 horas após a morte de Leonardo falar de dinheiro. A partir de agora, deixe que nossos advogados se encarreguem de tudo. Ficou paralisada como se não esperasse tanta firmeza. Mãe, realmente quer levar isso aos tribunais? Sussurrou com a voz trêmula. Quer destroçar esta família só por esse dinheiro? Família. Soltei uma risada seca e amarga. Ao que você e seus pais estão fazendo, chama família? Marcela não veio dar os pêsames. Veio levar o que Leonardo me confiou. Não use Miguel como desculpa. Se virou, desceu os degraus e deixou uma frase gélida no ar. Vai se arrepender. Depois seu carro se afastou até desaparecer. Fiquei imóvel com o coração como uma pedra. Não queria ferir Miguel, mas também não podia permitir que Marcela me manipulasse mais. Mal havia me recuperado quando o telefone tocou. Era minha tia Carlota com sua voz estridente. Célia, já soube de tudo. Coitada da sua nora. Diz que você já não está em suas cabais, que um advogado está te manipulando para roubar a herança do seu neto. Toda a família está sussurrando. O que fez para que as pessoas falem assim de você? Apertei o telefone sentindo como o sangue gelava. Tia Carlota, isso é o que Marcela disse? Perguntei com voz trêmula. Disse que não estou em minhas cabais? Sim, isso me contou ontem, continuou ela, com o entusiasmo de quem conta uma fofoca.
Diz que um advogado está te enganando, que está ficando com uma fortuna que deveria ser para Miguel. Célia, estou muito preocupada com você. Na sua idade, deveria ter cuidado. Não deixe que estranhos se aproveitem de você. Obrigada pela preocupação, tia, respondi com frieza. Mas sei o que estou fazendo e não preciso de conselhos de gente que só sabe fofocar. Desliguei e joguei o telefone sobre a mesa. Um frio glacial me percorreu. Não só me atacavam legalmente, mas também estavam destruindo minha reputação, me convertendo numa idosa senil e cobiçosa aos olhos de todos. O ponto alto chegou naquele meio-dia. Um mensageiro entregou a Rosa um envelope grosso com o selo do escritório de Luna Araújo. Rosa me deu com um olhar de profunda preocupação. Isso não tem boa cara, senhora Célia, abri com mãos trêmulas. Me davam um ultimato de 48 horas para assinar um poder fiduciário, cedendo o controle total dos 50 milhões a um fundo supervisionado por Marcela. Se me negasse, me levariam a julgamento para solicitar uma avaliação de capacidade civil, alegando que mostrava sinais de deterioração cognitiva devido à minha idade e ao choque emocional. Em resumo, queriam demonstrar que já não estava suficientemente sã para ficar com meu próprio dinheiro. Queriam me declarar incapaz. Li uma e outra vez essas palavras frias, sentindo como se o chão se abrisse sob meus pés. Já não era uma luta por dinheiro. Era uma luta pela minha dignidade, pela minha própria existência. Queriam me tirar tudo. O dinheiro, a honra, a voz. Queriam me converter numa sombra, numa idosa inútil que ninguém levava a sério. Senhora Célia, a voz de Rosa me devolveu a realidade. Está bem? Ficou pálida como papel. Rosa, sussurrei com voz abafada. Querem dizer que estou louca? Querem me tirar tudo? Até minha honra. As lágrimas brotaram, mas não as sequei. Apertei o papel como se fosse a prova da traição. Não deixe que ganhem, disse Rosa, pegando minha mão. O jovem Leonardo confiou na senhora. Tem que lutar por ele e por si mesma. Assenti e sequei as lágrimas. Rosa tinha razão. Não podia me desmoronar. Não agora. Peguei o papel e me aproximei do telefone. Primeiro liguei para o Dr. Moura. Senhor, disse quando respondeu. Acabaram de me mandar um ultimato. Querem me declarar incapaz? Preciso da sua ajuda. Não se preocupe, senhora Santos, respondeu ele com voz tranquila, mas afiada. Foram longe demais. Me mande os documentos, eu me encarrego. Depois peguei o cartão de visitas que o senhor Moura me havia dado e disquei o número de Sofia Ximenes Sampaio. Quando respondeu, disse com voz firme. Senhorita Sofia, sou Célia Santos. Creio que temos algo muito importante para discutir. Preciso da sua ajuda para proteger o que meu filho me deixou. Desliguei o telefone e olhei as roseiras do quintal. A tempestade se cernia sobre mim, mas já não tinha medo. Leonardo me havia dado as armas e as usaria para defender não só o dinheiro, mas também minha dignidade. À sexta-feira de manhã, entrei numa pequena cafeteria em Ipanema, com o coração acelerado, mas sem tremor. Depois de dias arrastada pela tempestade desatada pela família de Marcela, vim aqui com um único objetivo: proteger o que Leonardo me havia deixado. O encontro com o Dr. Moura havia reavivado em mim uma vontade que acreditava extinta, a vontade de uma mãe que não se rende. Sofia Ximenes Sampaio já estava sentada ali. Tal como o Sr. Moura a havia descrito, uma mulher de uns 45 anos com o cabelo preso num coque impecável, um olhar afiado como uma navalha, e uma calma que impunha respeito. Se levantou e apertou minha mão com um leve sorriso. Senhora Santos, obrigada por vir, disse com uma voz clara e decidida. Por favor, sente-se. Temos muito o que fazer. Me sentei me agarrando à minha bolsa. Senhorita Sofia, comecei com a voz rouca pelas noites de insônia. Preciso saber tudo sobre a transação de Leonardo. A família da minha nora quer ficar com tudo. Até planejam me declarar incapacitada. Sofia sentiu sem mostrar surpresa. Me alegro que tenha entrado em contato, disse abrindo seu laptop e girando a tela em minha direção. O jovem Leonardo preparou tudo meticulosamente, mas há algo que deve saber imediatamente. Apontou um registro do sistema. Apenas 12 horas depois que se anunciou seu falecimento, houve uma consulta de alto nível sobre os 50 milhões de reais de uma empresa chamada Figueroa Beltrão Soluções.
Franzi a testa, sentindo como o sangue gelava. Figueroa Beltrão, repeti com a voz trêmula. São os sobrenomes dos pais de Marcela. O que fizeram? Sofia me olhou diretamente sem fugir do olhar. Invocaram uma procuração que depois determinamos que só era válida para contas da empresa para solicitar um bloqueio temporário da transação, alegando suspeita de coação ao executor. Tentaram se antecipar, senhora, assim que souberam da morte do jovem Leonardo, mas como esta é sua conta pessoal e a escritura de doação já estava finalizada, negamos. Essa informação me atingiu como um raio. Me agarrei à borda da mesa tentando manter a respiração. 12 horas, sussurrei com a voz abafada. Menos de um dia após a morte do meu filho, já estavam pensando no dinheiro. Nem sequer puderam esperar o funeral. As lágrimas brotaram, mas não as sequei. Sua cobiça não era só uma traição, era um insulto à minha dor. A memória de Leonardo. Senhora Santos, disse Sofia com um tom suave mas firme. Sei que isso é difícil de aceitar, mas o jovem Leonardo antecipou. A escolheu porque sabia que não se dobraria. Assenti e sequei as lágrimas. Senhorita Sofia, o que faço agora? Me mandaram um ultimato, ameaçam me levar a julgamento, dizer que não estou capacitada. Não quero perder o que Leonardo me deixou. Sofia sorriu levemente e tirou um arquivo fino de sua pasta. Não está sozinha, disse. Preparei um dossiê completo da transação confirmando que tudo ético é legal. Entregue ao seu advogado e certifique-se de que o utilize. Não tem nenhuma chance, senhora Santos. Ao sair da cafeteria, senti uma nova força no meu interior, mas também uma maior pesadez. A verdade sobre as ações da família de Marcela me doía, mas também fortalecia minha determinação. Fui diretamente ao escritório do Dr. Moura, levando comigo os documentos de Sofia e a dolorosa história que me havia contado. Na sala de madeira escura, o Sr. Moura estava sentado atrás de sua mesa me escutando relatar tudo. O drama de lágrimas de Marcela, as calúnias da tia Carlota, o ultimato do Dr. Luna e, sobretudo, a turvação da empresa Figueroa Beltrão. Coloquei o dossiê de Sofia na sua frente. Senhor, disse com a voz trêmula mas firme. Começaram assim que Leonardo morreu. Não puderam esperar nem um dia. Preciso que me ajude a pôr fim a isso. O Sr. Moura folheou os documentos com seu rosto de aço inalterado. Quando terminei de falar, assentiu. É suficiente, disse, com voz cortante. É hora de respondermos. Não redigiu uma carta ordinária. Chamou sua secretária, uma jovem com um bloco de notas, e começou a ditar o conteúdo de uma notificação legal oficial. Sua voz era firme, cada palavra como uma martelada. Anote, disse. Esta notificação incluirá 3 pontos principais. 1. Uma citação completa da escritura de doação irrevogável, afirmando a propriedade legal e absoluta da senhora Célia Santos Oliveira. 2. A ativação da cláusula de proteção contra a coerção, declarando que o ultimato e a tentativa de taxar a senhora Santos de incapaz são provas de coação, o que anula qualquer reclamação de sua parte. 3. Uma exigência de cessar imediatamente todo o contato direto com a senhora Santos. Toda comunicação a partir de agora deverá passar por este escritório. A secretária escrevia rapidamente sem perder uma palavra. Quando ditou a última frase, levantei a mão com a voz trêmula mais clara. Senhor Moura, por favor, adicione uma frase minha. Parou e me olhou expectante. Me diga, disse com sua voz grave. Respirei fundo e disse lentamente com clareza. Escreva isso. O futuro do meu neto será assegurado por mim, sua avó. Não lhes devo nem minha dignidade, nem meu silêncio, nem meu próprio futuro. O Sr. Moura esboçou um leve sorriso, um gesto que quase era um sorriso. A primeira vez que o vi mostrar uma emoção. Muito claro, senhora, disse, fazendo um sinal à secretária para que anotasse. Esta frase será adicionada tal como solicitou. A notificação se completou naquela mesma tarde. Foi selada e enviada em já 3 lugares. O escritório do Dr. Otávio Luna, a residência de Marcela e a mansão de seu Severino. Ao sair do escritório do Sr. Moura, soube que acabara de traçar uma linha, não com tijolos, mas com honra e lei. Já não era a idosa fácil de manipular. Era Célia Santos, a mãe de Leonardo,
e protegeria o que meu filho me havia deixado, mesmo que tivesse que enfrentar o mundo inteiro. A caminho de casa, olhei pela janela. O entardecer tingia de vermelho o céu da cidade. Leonardo, sussurrei. Estou fazendo o certo, não é? Ninguém respondeu, mas eu sabia que ele estava em algum lugar e que não me deteria. Após enviar a notificação legal, um silêncio arrepiante se apoderou da velha casa de Santa Teresa. Sabia perfeitamente que não era paz, mas a calmaria antes da tempestade. Passei todo o fim de semana trancada no meu escritório, abraçando a foto da formatura de Leonardo, tentando me agarrar ao seu olhar radiante para não desmoronar. Mas quanto mais a olhava, mais profundo se cravava a faca da perda, sobretudo ao pensar em Marcela e sua família. Eles não parariam. Eu sabia muito bem. A segunda-feira de manhã, o toque do telefone quebrou o silêncio. A voz do Dr. Moura soou fria e cortante. Senhora Santos, apresentaram uma ação no Tribunal de Família, uma audiência de urgência, tal como havíamos previsto. Querem que se avalie sua capacidade civil? Meu coração se contraiu como se estivessem o espremendo. Avaliar minha capacidade, repeti com a voz trêmula. Ainda querem dizer que estou louca depois de tudo que o senhor lhes enviou. Assim é, respondeu sem hesitar. Mas esta é uma boa notícia, senhora Santos. Caíram na armadilha que o jovem Leonardo lhes estendeu. Agora deixe-me trabalhar. Você descanse e conserve suas forças. Senhor Moura, sussurrei à beira das lágrimas. Não sei se poderei suportar. Querem me tirar tudo. O dinheiro, a honra, até minha voz. Suportará, disse com uma voz grave mas firme. Porque o jovem Leonardo confiou na senhora e eu me assegurarei de que paguem por sua ousadia. Desliguei e me deixei cair na poltrona com a mão no peito. Rosa entrou com uma xícara de chá quente. Senhora Célia, está bem? Perguntou com um olhar preocupado. Ficou pálida como papel. Querem me levar a julgamento, Rosa? Disse com a voz abafada. Querem dizer ao mundo inteiro que já não estou sã? Só quero proteger o que Leonardo me deixou. Rosa pegou minha mão com um olhar decidido. A senhora é a mulher mais forte que conheço, disse. Podem dizer o que quiserem, mas a senhora é a mãe do jovem Leonardo. Ninguém pode tirar isso da senhora. Os dias seguintes vivi como se flutuasse. Não sabia o que o Sr. Moura estava fazendo. Só ouvi suas breves palavras. Contratei Ivan Cortez La Riva, o sabueso. Se há algo sujo, ele farejará. À quinta-feira, um dia antes da audiência, o telefone tocou. A voz do Sr. Moura era segura. Senhora Santos, temos o que precisávamos. Cortez encontrou a peça-chave. Guardei silêncio escutando. A empresa Figueroa Beltrão Soluções de Camilo, o irmão de Marcela, recebeu quase 2,5 milhões de reais da empresa de Leonardo em 2 anos. A descrição dos pagamentos é honorários de consultoria, a firma que autorizava os pagamentos, a de Marcela como subdiretora financeira. Apertei o telefone. 2,5 milhões de reais, repeti sem poder acreditar. Ela tirou o dinheiro de Leonardo para dar ao seu irmão, e depois vem dizer que eu estou roubando o futuro de Miguel. Exatamente, respondeu o Sr. Moura. E esse será o golpe decisivo no tribunal. Prepare-se, amanhã poremos fim a isso. À sexta-feira de manhã entrei na pequena sala do tribunal com o coração contraído, mas a cabeça alta. Do outro lado, Marcela estava sentada entre seus pais com um aspecto frágil com seu vestido preto. Seu Severino e Dona Elvira mantinham as costas retas, com um olhar arrogante, como se já tivessem a vitória assegurada. Camilo mantinha a cabeça baixa com as mãos entrelaçadas. Olhei para eles. Um muro que parecia perfeito, mas eu sabia, graças a Cortês, que as rachaduras já eram visíveis. O doutor Luna se pôs de pé com voz melíflua. Excelência, estamos aqui para proteger o patrimônio de uma criança órfã. O jovem Miguel disse como se recitasse um roteiro. A senhora Célia, devido à sua idade e ao choque emocional, mostrou sinais de deterioração cognitiva. Temos testemunhos de familiares, a opinião de um psicólogo. Tudo indica que já não está em condições de administrar o patrimônio. Fez uma pausa